No canto esquerdo, pesando 90 quilos, diretamente de Osório, conhecido pelo seu amor pela cerveja alemã, pela implicância com cervejas lupuladas e pelas melhores piadas ruins, Henrique Sem Prestígio Boaventura. No canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteiro das pastry stouts, senhor das cajuminâncias, Estevão Careca Quitó. Vocês estão prontos? Começa agora o Braçagem Forte. E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique Boaventura, e depois de 3 meses, Estevão está de volta. Olha que maravilha. Ou não. 3 meses. Que audácia. Audácia tipo lúpulo? Meu, audácia. Não, eu te elogiei de tabela aí, porque, pô, a audácia desse ano tá repetaculation, velho. Mas como é que tu sabe dessa informação, Estevão? Como é que tu sabe que o audácia desse ano tá espetaculation? Porque eu fui lá, mano, provar. Inclusive, eu preciso fazer 1000 adendos aí. Algumas pessoas me questionaram, não um questionamento ruim, mas pessoas que se preocupam comigo, questionaram porque eu viajei, fui para a gringa e tal, fui para a seleção e só postei coisas estritamente relacionadas à seleção, a hops, durante a viagem. E a real é que, tipo, não tô num momento bom de vida, apesar da mudança da hops, apesar desse rolê muito a fuder. Ainda tem o desdobramento do encerramento da Cubo, tem o atraso grosseiro da embalagem do crowdfunding, que a gente não conseguiu enviar as servas ainda, porque tá esse... Quase falei um palavrão gigantesco. Imbróglio. Tá esse imbróglio nojento. E ainda tá rolando uns dramas familiares aí, não tô numa vibe boa. Mas com um pouquinho de sorte aí tudo se resolve. Mas apesar disso, pô, teve a viagem pra Jakima. Pra Yakima e pro Oregon lá, que foi... nós vamos ter que fazer um episódio. Desculpa, Henrique, vai ser um episódio só pra eu contar da viagem. Não, só um pouquinho. Parou com esses negócios assim, desculpa, e tipo, jogar ao vivo vai ter que ter uma coisa. Isso precisa ter planejamento anterior. Chega desses negócios aí de ficar improvisando ao vivo. Hoje mesmo tu falou que a gente tem um slot de programa aberto pra esse ano ainda. Não, eu disse que tem um outro slot, não pra esse tipo de assunto solto. Mano, perdeu o Playboy. Se alguém quiser ouvir sobre a história do Estevão, que peça por isso. Ok. Eu acho que as pessoas vão querer, mano, porque eu quero falar bastante de lúpulo. Muito mais do que falar sobre a viagem e sobre as cevas massa que eu tomei lá, e sobre as cevas que eu trouxe pra ti, e sobre as cevas que eu trouxe pra sortear. Quero falar sobre a minha percepção do mercado local, mercado de ceva, e a percepção do lance de lúpulo mesmo, mano. Foi brutal. Muita ceva boa, muito lúpulo bom. E como eu já cantei a pedra aqui, essa semana vamos fazer 2 sorteios aí, ou talvez 3, que são 2 cevas, uma Pliny the Elder, a Double IPA mais emblemática da história da humanidade. Posso entrar no sorteio? Não. Tem coisa melhor guardada pra tomar contigo. Boa. A gente ganhou na Brasil Brau, e eu só consegui botar a mão neles agora, bonés da Agrária pra sortear. E tem mais uma ceva de uma cervejaria local bem legal lá de Portland, que eu trouxe também pra gente sortear. Então pode ser, aí vocês decidam se a gente faz 3 bonés e, 3 sorteios, um boné pra cada pessoa e 2 cevas pra uma pessoa só, ou uma ceva pra uma pessoa, outra ceva pra outra pessoa. A gente conversa aqui no chat, e aí quem tiver no chat já ajuda a resolver. E tu, além de sentir muita saudade de mim, que tu já me falou antes da gente entrar no ar, o que tu tem feito? Muita saudade. Tremendamente. Cara, nos últimos tempos, eu provavelmente fiz mais cerveja do que nos últimos anos. Cara, eu tenho feito bastante cerveja mesmo. Fiz uma Red IPA. Fiz uma Belgian Single. Olha que maravilha. Fiz uma Rauchweizen, que tava testando uma levedura. Inclusive fiz uma enquete no grupo de apoiadores e apoiadoras para quem manda é esse povo, né?
Aí eu disse, o que vocês querem que eu teste de levedura? Eu tenho a levedura da IB e eu tenho a levedura da Angel, de levedura Weizen. O que vocês querem que eu teste? Tá lá fermentando com a IB porque a voz do povo é a voz que decide, né? E também tô com o meu projeto de caixa controladora. Aquela caixinha controladora que eu fui desafiado pelo Alan pra fazer uma caixinha sem ser com analógico, né? Fazer uma digital. Tá pronta, agora eu preciso só terminar a panela. É isso que eu preciso fazer agora. Terminar a minha panela porque a controladora tá prontinha. E, Estevão, se você não fizer cervejas até o final do ano, eu lamento te dizer muito, teu ego não vai gostar dessa informação que eu vou te dar agora, mas eu vou te passar. Porque o Gustavo me mandou lúpulos argentinos, não são do Jacquemin, mas são argentinos, para fazer uma IPA Argenta. E a gente não ia fazer collab essa serva, mano? Não. Quem te chamou pra fazer collab? Tu já tem IPA Argenta, rapaz. Não tem. Nem IPA Argenta, nem Dourada Pampiana. Mano, tu tem sim, meu. Então tu é um mentiroso do caceta, meu. Não, IPA Argenta tu não tem. Eu tenho serva boa, hein, mano. Bah! Boa. Que covarde, meu. Não, mano, eu não tô botando as que eu trouxe pra ti na roda, mas é que eu trouxe... Digamos que a gente trouxe algumas malas. Tá, mas eu tenho uma coisa triste pra te dizer também, que é... Eu tenho uma Belgian IPA na agulha também. Então, inevitavelmente eu vou, pelo menos, empatar contigo, Estevão. Tudo bem, mano. Eu só... Até o final do ano. Eu só quero tirar essa tranqueira da minha frente, tá ligado? É uma boa. Mas enfim, tenho feito bastante cerveja. Tenho feito cerveja, pelo menos, nos últimos meses eu tenho feito 3 lotes por mês. E geralmente faço mais de uma cerveja, porque faço junto com outras pessoas, com o Denilson e com o Salatino aqui em Osório. Um abraço pra vocês. A gente faz 2 cervejas seguido, então, tipo, fica bem massa. Então, tá sendo assim. Mas vamos negociar essa collab aí na IPA Argenta, Estevão, pra te livrar dessa. Baita, vamos dar-lhe. IPA Argenta e Dourada Pampiana. Essa eu já tenho. Entendi. Não preciso fazer ela. Eu tenho mais quantas Pliny na geladeira? Mas eu sou generoso, Estevão. Eu te dou o lúpulo pra te abraçar. Não tem problema, eu tenho bastante lúpulo aqui. Tá bom, pode ser. Agora, tu não sabe mais abraçar, Estevão. Sabe por quê? Porque todos os nossos apoiadores e apoiadoras que estão aqui sabem, Estevão, que tu não faz mais cerveja. Tu só fica nesse rolê de mandar agora white collar, totalmente, tipo, empresarial e pá. Meu, eu quero ver o Estevão voltar pra panelinha. Eu quero ver Estevão queimar a barriga no fogão, sapecar os dedos do pé com um mosto quente. É isso que o povo quer ver, Estevão. Fui trabalhar de calça hoje, mano. Olha aí, hein? Quantos anos fazia isso? Quantos anos fazia isso que não fosse por necessidade do tempo, né? Exato. Mas, Estevão, olha só. Eu te proponho. Tu voltar a fazer uma abraçagem, sapecando os dedinhos, e a gente transmitir esse momento pros nossos apoiadores e apoiadoras. Porque esse povo tem benefícios. Vários benefícios. A gente pode gerar esse benefício que eu acabei de falar, mas também tem sorteios de equipamentos, livros e merchandising exclusivos. Estevão falou, sorteio de cerveja importada, sorteios de bonés. Tem a participação do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país, tem acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas, que a gente encerrou agora o ciclo que a gente fez com o kit da Devaneio do Velhaco e já tá esquentando no forno o próximo kit pra galera continuar aperfeiçoando as suas avaliações de cerveja. E também tem desconto exclusivo para apoiadores e apoiadoras no curso que a Coisa Linda tá fazendo. Cara, Coisa Linda, especialista em fazer cervejas complexas, cervejas selvagens, e tá querendo compartilhar essa informação que eles têm lá dentro com todo mundo. Então, quer fazer cerveja complexa, quer fazer cerveja ácida, fermentações mistas, selvagens, meu, vai lá fazer o curso da Coisa Linda. Tem 2 modalidades, não tem desculpa. Quer fazer presencial e absorver toda aquela informação que o Tainha tem pra todo mundo ali, sabe que o Tainha é um livro aberto, né? Pode fazer presencial. Se tu quiser fazer online porque tu não mora lá perto, meu, se não é de Santa Catarina, tu pode fazer online. Fechou todas. Então, todo mundo pode participar. Agora em outubro e novembro vai abrir uma nova turma. Quer saber mais? O link tá aqui no post. E se tu quer ter acesso a tudo isso, acompanhar a gravação ao vivo, sem cortes, todas as besteiras que a gente fala, faça como Alan George, André Leguelé, Carlos Alberto Poitevin, Carlos Rogério de Carvalho Dutra, Cíntia Alcaua, Edmar Kaufeld, Felipe Lécio, Gabriel Mendes Souza Martins, Christopher Murata, Leandro Almeida, Luiz Henrique de Camargo, Marcelo Maciel, Pedro Henrique Barbosa, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo de Lima Costa, Rubens Fernando, Thales de Souza Faria, Thiago Fernandes Dias, Wellington de Oliveira Ferreira, além de um séquito de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/abraçagem-forte. O link tá aqui no post.
Então tá, jovens, vamos falar desse estilo que tem um prestígio na escala de prestígio, tem um prestígio 13, eu diria, de 0 a 10. O Marcão largou aqui que eu tava falando de lúpulo pra trazer um prestígio pro episódio, porque é o mais sem prestígio da história. Eu acho que não, mano, acho que tem coisas piores no quesito prestígio. Dourada Pampiana. Por exemplo. Dourada Pampiana. Dramático. Inclusive, mano, agora pensando, eu tenho IPA Argenta na geladeira que eu trouxe da Argentina. Something. Eu posso levar pra nossa abraçagem. Tipo, tu foi pra Argentina e trouxe, tipo, uma Nortenha IPA, tipo, que tem pra vender no Zafari. Não, trouxe de uma cerveja artesanal. Uma cervejaria artesanal. Sério? Intitulada IPA Argenta? Sim. Ou só IPA? IPA Argenta. Argenta? Ah, mano, 42% de certeza. Argenta daí, né? Tá, vamos falar de Scotch Ales. Cara, essas cevas, elas são descendentes das Ales de Edimburgo, das Edinburgh Ales. É uma ceva, é um produto lá do século XVIII. 1700 e Guaraná com rolha, famoso. Mas é um produto do século XVIII lá na Escócia. Não é algo que era super mega difundido. E a Escócia, talvez muitos de vocês não saibam, mas apesar de estar ali na zona do agrião, não produz lúpulo. E o que fazia com que os lúpulos lá tivessem que ser importados. Geralmente de Kent, ou de Hereford, ou ainda de Worcestershire. E na época, o custo desses lúpulos era exorbitante. E inclusive, tipo, era proibitivo trazer o lúpulo de fora do continente, né? E por outro lado, a produção de malte de cevada era fortíssima e de alta qualidade, justamente pela tradição de produção de whiskies dos jovens. E aí o somatório de lúpulo importado caro com uma disponibilidade farta e barata de malte de cevada leva ao surgimento, ao desenvolvimento, enfim, a uma abundância de cervejas com o mínimo possível de lúpulo e malte sobrando. As versões modernas do estilo, quando a gente fala modernas é pós-Segunda Guerra, tem basicamente duas variantes principais. Uma cerveja mais modesta, com menos teor alcoólico, em torno de 5%, e a versão mais conhecida, que é uma cerveja de 8 a 9%, de 8 a 9%, que é o mais comum. Historicamente, aí tem um fato curioso, que as cervejas na Escócia elas eram nomeadas com base no preço do hogshead, que é tipo um tipo de barril. E era esse preço em shilling, que era, sei lá, moeda da época. Não sei se era moeda, se é o que, enfim. Era uma unidade monetária. Unidade monetária, isso aí. Exato. E ainda hoje, a Scottish Light é chamada de 60 shilling, a Scottish Heavy é 70 shilling, e a Export é 80 shilling. E a We Heavy era meio que a 90 shilling, que era 90. Só que mais comumente, ela era também atribuída a 120 shillings também, porque era uma cerveja mais nobre, mais forte, um teor mais alcoólico mais alto. Baita. E o We, do We Heavy, é tipo meio que uma trollada dos jovens, porque no dialeto local, o We é tipo pequeno, o We Heavy é tipo meia bomba. Cerveja mais alcoólica, maior que a Heavy, mas nós estamos se arriando e chamando ela de fraquinha. É mais ou menos esse rolê. Meia bomba. Vamos fazer uma piada interna aqui, chamar a cerveja mais forte de não tão forte. E aí pegou, né? Chegou até nós. Segundo o BJCP, o estilo é o 17C, We Heavy. Na impressão geral, a gente vai ter malte rico e doce, com uma profundidade de caramelo, toffee e alguns sabores frutados. Corpo cheio, denso e com um aquecimento alcoólico. O amargor contido, mas ela não é enjoativa nem xaroposa, xaropenta, xaropuda. No aroma, malte tostado forte, com notas de caramelo e toffee em intensidade alta. Uma ampla gama de aromas de açúcar caramelizado e pão torrado como suporte são possíveis. Migalha de pão tostado, biscoito de champanhe. Biscoito de champanhe? Biscoito de champanhe. Bolacha de champanhe. Biscoito. Biscoitos ingleses. Tá na embalagem. Bolachas, torrone, caramelo, etc. O cara que escreveu a embalagem tá errado. Às vezes uma leve nota torrada é perceptível e a gente vai ter um caráter frutado, como frutas escuras ou frutas secas, e um álcool de baixo a moderado. Lúpulos com caráter terroso, floral, cítrico como laranja ou picantes muito baixos são opcionais. Na aparência, nós temos uma cerveja com a cor de
cobre claro a marrom escuro, muitas vezes com reflexos rubis profundos. Geralmente as fotos dessa cerveja, aquele reflexo bem bonito assim, nos copos. Ela é límpida, geralmente tem um colarinho bem volumoso castanho, que pode não persistir, dependendo também do teor alcoólico. Lágrimas podem ser evidentes em versões com um teor alcoólico mais alto, né? Lágrimas alcoólicas, né? De álcool, como a gente tem no vinho, por exemplo. No sabor, malte rico e tostado, muitas vezes, ele tem um caráter mais cheio, né? E doce. Então a gente vai ter esse caráter rico, tostado, cheio, doce no paladar, com sabores lembrando caramelo, toffee, e mais equilibrado pelo álcool e uma pitadinha ali de grãos torrados do que, no final, né, do que necessariamente equilibrados por lúpulo. O malte geralmente tem açúcar caramelizado e sabores tostados do mesmo tipo descrito no aroma. Álcool e ésteres de baixo a médios, aí lembrando frutas ameixa, frutas secas, passas, etc. Amargor baixo no equilíbrio, dando um final de meio seco a doce. Sabor de lúpulo de médio baixo é opcional, com descritores também semelhantes ao aroma. Na boca, a gente vai ter uma cerveja com corpo de médio alto a alto, às vezes com uma viscosidade, ela vai tornar essa cerveja um pouco mais espessa, né, mais densa, mas aquela densidade vindo de dextrina, né, uma sensação de preenchimento vindo de dextrinas. E às vezes ela pode ser cremosa também. Um aquecimento alcoólico suave geralmente está presente e é desejável, pois ela vai dar aquela equilibrada na doçura do malte, já que é uma cerveja com pouquíssimo lúpulo. Carbonatação moderada. Comentários sobre essa cerveja, sobre esse estilo. Um ponto importante, já foi mencionado, é que é permitida uma ampla gama, tem uma variação muito grande de álcool aqui. Nem todas as versões vão ter um teor alcoólico muito alto. E essa cerveja We Have é também conhecida como Strong Scotch Ale, e o We Have remonta lá, também é a primeira cerveja que acabou tornando o termo famoso, que é a Fowler's We Have. Comparativamente, é um estilo que lembra, assim, o branquinho do olho é igual a uma English Barley Wine. Muitas vezes ela é um pouco mais escura e mais caramelizada, e obviamente as versões menos alcoólicas têm uma divergência maior, né, quando comparadas com uma English Barley Wine. Estatísticas do estilo. De 1070 a 1130 a densidade inicial. Densidade final de 1018 a 1040, amargor de 17 a 35 IBUs, cor de 14 a 25 SRM, e olha que curioso, teor alcoólico de 6,5 a 10. Então, uma ceva de 6,5 é significativamente diferente em equilíbrio e intensidades todas, né, do que uma ceva de 10% de álcool. Total. Exemplares comerciais, né? A gente vai ter algumas coisas que chegavam aqui, como a Belhaven We Have, e a McEwan's Scotch Ale, mas também tem Broughton, Old Jock, Gordon Highland Scotch Ale, Inveramond, Blackfriar, parece Air Fryer, mas tudo bem, Orkney School Splitter, Taqua House Ale e The Duck Rabbit We Have Scotch Style Ale. Excelente nome, por sinal. Excelente nome. E, cara, vamos lá. Tem alguns pontos importantes sobre esse estilo que a gente precisa falar. Primeiro deles, não tem malte defumado. Não adianta mandar para concurso com malte defumado e dizer que é uma Scotch Ale, não sei o quê. We Have e nenhuma das outras 3 cervejas escocesas tem malte defumado na sua composição. Erroneamente, ao longo da história, foi se criando esse vínculo entre malt peated, que é defumado por turfa, por causa dos escoceses. Scotch escocês é redundância falar? Tu pode dizer que sim ou não? Cara, se é redundância eu não sei, mas é coisa de arrombado. Tudo bem, mas dos cunhaco escocês que tinha lá, eles usavam malte seco por turfa e acabava impregnando com esse caráter também no produto final. E de alguma forma, criou-se esse vínculo que cerveja escocesa precisava ter malte defumado. O BJCP, em versões mais primitivas, ajudou um pouco a propagar essa péssima informação. Também alguns livros, se vocês pegarem literatura mais antiga, também livros mais antigos sobre Scotch Ales, vai falar um pouco também sobre malte defumado, sobre o uso de malte defumado, então, mas não é característico. As cervejas não têm malte... pode ser que tenha algum exemplar com malte defumado? Pode, gente. A cervejaria é da pessoa que é dono dela e faz o que quiser. Mas, historicamente, não faz tanto sentido usar malte defumado por turfa da mesma forma que era usado para fazer o Scotch. E
por isso que é muito importante continuar lendo, continuar se aprofundando. Eu recomendo, inclusive, quem quer saber mais, o Ron Pattinson fala bastante sobre isso, ele tem pelo menos uns 20 ou 30 artigos, e ele tem um livro compilado sobre cervejas escocesas, que é basicamente um compilado dos artigos dele lá do blog, o Shut Up About Barclay... Shut Up About Barclay Perkins. Perkins, esse aí mesmo. Enfim, lembrem-se disso. Cerveja defumada deixa pra Rauch Beer, deixa pra Classic Style Smoked Beers. Aqui não faz sentido. Mas beleza, agora a gente já sabe que a gente não deve usar malte defumado, mas a gente ainda não falou o que a gente deve usar. Tu tem mais um comentário sobre o estilo, Estevão? Não, tu tá indo bem, pode dar-lhe. Eu ia só fazer mais um adendo, que é... Assim como os estilos ingleses que a gente já falou, Ordinary Bitter, Special Bitter, coisas do gênero, a gente tá falando de cervejas que ela tem uma ampla... A gama de sabores e de aromas que a gente tem aqui, ela é bem ampla. O BJCP tentou, num esforço, juntar cervejas minimamente semelhantes ou com características semelhantes dentro do mesmo chapéu. Mas quando a gente fala dessas cervejas historicamente, e quando a gente fala dessas cervejas, principalmente em países onde cada localidade tem a sua adaptação, tem a sua preferência, a gente muitas vezes acaba colocando no mesmo chapéu cervejas que são drasticamente diferentes. Como o Estevão mesmo falou, a gente tem uma cerveja de 10% de teor alcoólico na mesma categoria de uma cerveja de 6% de teor alcoólico. Drasticamente ela vai ter equilíbrios diferentes, vai ter sabores, intensidades diferentes. Então a gente precisa permitir isso quando a gente está avaliando e ter isso em mente quando a gente estiver fazendo o estilo também, né? Vai, Estevão. Tu tá me dizendo que o BJCP operou o crime tal qual operou o crime na Czech Dark e na Czech Amber. E que teria a We Have e a Not So We Have. Cara, por tudo que eu já... É quase como se fossem dois estilos, tá ligado? É, exato. Tipo, pra não correr o risco de criar um estilo meio esotérico no meio do caminho. Mano, olha só. Os caras pegaram a Scottish Light, a Scottish Heavy, a Scottish Export, que essencialmente tem 0,5% de diferença de teor alcoólico, e separaram em 3 estilos. E aqui do 6 pro 10, os caras deixaram junto, mano. Caralho, velho. Não sei se tu certamente já provou, Estevão. Se tu prova, por exemplo, uma Belhaven e uma Macallan's, são cervejas bem diferentes. Isso só falando no que chegou pra gente aqui, tá? Tipo, aqui no Brasil, que chegou pra nós. São cervejas bem diferentes. Não lembro. Não lembra? Mas tudo bem. E, inclusive, quando chegou, devia estar cozida, meu. Tipo, quando chegou. Faz 1000 anos, meu. 10 anos, pelo menos. Faz pelo menos uns 5, 6 anos que eu tomei essa cerveja. Acho que foi contigo a última vez que eu tomei, inclusive. Enfim, o BJCP tem esse trabalho de tentar agrupar. Faz sentido? Às vezes faz, às vezes não faz. Eu não sei qual é o critério de escolha, não sei qual é o critério, se é histórico, se é um critério mais de tipo, ninguém bebe We Have e aí a gente deixa tudo no mesmo lugar e tá tudo bem. Não sei. Talvez seja isso, saca? Não vai ter gente reclamando o suficiente, tá ligado? É o Henrique gritando aqui no cu do Brasil, e, tipo, ninguém vai se preocupar com o Henrique gritando aqui no cu do Brasil. Né? Enfim, já reclamamos, já colocamos as nossas mágoas em mesa aqui, como sempre a gente faz, mas agora a gente vai saber como fazer essa cerveja, pelo menos quais caminhos a gente pode seguir para chegar numa cerveja, numa We Have. Olhando para maltes, que é, no final das contas, a coisa mais importante para esse estilo é o malte e, posteriormente, a fermentação, mas fermentação sempre é uma coisa importante, qualquer cerveja que a gente está fazendo. A primeira coisa a gente tem que ter em mente é o que o Estevão falou antes. Essa cerveja é uma cerveja que é maltada. Então a gente precisa escolher certinho, corretamente, o que a gente vai usar de malte, desde a base até os maltes especiais que vão trazer complexidade. Malte Pale Ale para base é o mais comum, é o historicamente mais correto de ser usado, porque era o que tinha disponível na Escócia, e ele vai trazer um leve biscoito, uma nota muito baixa de biscoito, mas ainda assim um pouco mais de complexidade do que o Pilsen. Se tu puder usar de alguma maltaria inglesa, ou uma maltaria britânica, geralmente tu vai ter esse caráter um pouco mais intenso, porque os maltes britânicos, eles têm um processo de kilning, né, de secagem, talvez seja o termo correto, que permite com que o malte seja um pouco mais escuro e tenha um pouco mais de caráter do que os outros maltes base.
Tem maneira de a gente fazer trapaças, sempre tem. O Estevão já ensinou 1 milhão de vezes pra gente, porque ele é esse mau caráter que ensina a gente a trapacear. Tu pode usar malt pilsen com um pouco ali de munique, tipo 5 a 10% de munique, pra trazer um pouco mais de maltado. Não é a mesma coisa? Não é. Mas dá bom, cara. No final das contas, é um perfil que casa, de certa forma, com a cerveja que a gente tá buscando. Para ajuste de cor, tu pode usar até 5% de cevada torrada, vai ajudar a equilibrar o malte por causa do torrado, da cevada, vai trazer a cor que a gente precisa, vai trazer esse equilíbrio. Isso é importante. Aí, quando tu chega nesse momento aqui da criação do backbone, né, eu vou usar bastante termo em inglês que é pro Estevão não ficar se sentindo deslocado hoje, gente. Vai por mim. A gente tem uma bifurcação, um crossroad, que a gente tem a seguir, né? Tipo, a gente vai se dividir por ou a gente segue um grist mais básico, com uma fervura mais longa, ou a gente pode ir para um grist mais complexo, com uma fervura normal, mais padrão que a gente está acostumado. Ok, eu estou na encruzilhada e vou escolher o caminho da fervura longa. Então você, basicamente, tu vai fazer a fervura, né? E ela vai ajudar a desenvolver alguns aromas e sabores de malte que definem esse estilo aqui. Mas ela precisa ser longa. Tem uma maneira de conseguir isso com uma fervura um pouco mais curta, que é pegar, tipo assim, Instituto Meu Sovaco. Mas, às vezes que eu fiz Scotch Ales, eu fiz desse jeito e deu muito certo. E eu sei que outras pessoas, eu não tirei isso da minha cabeça. Eu tirei isso de algum lugar que alguém já recomendou. Tu vai pegar 1/5 do volume da fervura, da primeira lavagem, tá? Primeira lavagem do malte. Tu vai pegar 1/5 desse volume e vai ferver esse 1/5 até virar um xarope espesso. Não vai queimar, tu vai ferver e vai reduzir, mexendo sempre para virar um xaropão mesmo. Depois tu vai adicionar o resto da lavagem em cima desse xarope que ficou reduzido e vai seguir com a fervura normal de 1 hora. Lógico. Não basta fazer decocção nas alemãs, tu quer fazer decocção nas inglesas também? E eu já fiz e é bem massa. Dá a diferença. Dá a diferença de cor, dá a diferença de sabor, é bem massa. E se, tipo, passar trabalho... Se não fosse pra passar trabalho, eu tava tomando Brahma, tá ligado? Tava tomando Skol. Essa que é a grande verdade. Tá, mas não gosto de passar tanto trabalho. Eu acho que eu fui um pouco exagerado na minha afirmação. Beleza, daí tu faz isso e tu vai... Basicamente, o único cuidado que tu precisa ter nesse cenário é que tu vai... Esse 1/5 de volume que tu tá retirando, tu perde esse volume e tu precisa compensar isso na tua receita, né? Isso é mega importante. Tu pode ir daí pelo caminho do grist complexo. Esse é mais fácil, é um caminho que tu segue simplesmente escolhendo quais são os maltes mais corretos, adequados pro estilo. Geralmente aí uma combinação de maltes caramelo e crystal que tu vai usar, ou somente caramelo ou somente crystal. De 5 a 10% de maltes caramelos ou crystal é o ideal. É o sweet spot. Acima disso, tu pode correr risco da tua cerveja ser enjoativa, ficar com problemas de atenuação. Cara, combinações são 1000 que tu pode fazer. Mas geralmente, a gente tem que ter em mente. Caramelos claros vão trazer dulçor, somente dulçor, pouca complexidade. Médios vão trazer sabores de caramelo mais como a gente está acostumado, puxa-puxa, bala de caramelo. E os escuros, eles vão trazer bastante frutas escuras. Combinem, façam combinações de maltes, por exemplo... 10 Love Bond, 40 Love Bond, com alguma coisa na faixa de 80, com alguma coisa mais escura, 120, 150, façam combinações. Então, o Estevão tem uma regra que eu não estou enganado, que é, tipo, dividir por 2 a quantidade, é isso, Estevão? É, tipo, o mais claro ser o dobro do médio, que é o dobro do mais... ou metade do escuro, não lembro. Tem uma... Tu me ensinou isso em algum momento? Não lembro dessa regra aí. Basicamente, tu me tinha me dito que, tipo assim, bota mais caramelo claro pra compensar o uso de caramelo médio, pra compensar o caramelo... Enfim, alguma coisa que eu não aprendi direito. Nota-se. Tipo, mas eu ainda faço cerveja boa. Nem eu, pelo visto. E se tu é da turma da ousadia e da alegria, tu ainda pode trazer outros maltes especiais pro jogo, tipo, sabe, Biscuit, pode trazer Victory, tu pode trazer outros maltes que dão mais caráter maltado, mas é importante sempre lembrar. É uma cerveja maltada, mas não é uma cerveja doce, não é uma cerveja enjoativa. Então, pensa que 20% é um limite massa para te ter de maltes especiais, assim. E só queria lembrar, não use malte defumado por turfa. Deixa malte defumado por turfa pra Cíntia. A Cíntia é a única pessoa no continente sul-americano que usa malte defumado por turfa. Mentira, tem outras pessoas, mas ela usa. E ela pode. Ela pode.
Ela pode. Antes de falar sobre mostura, eu tava aqui procurando, porque a gente até costumeiramente estávamos sentando a lenha no BJCP, mas eu queria compartilhar que a gente fala mal, mas a gente fala bem também. A gente fala mal, mas lambe bota, né? Mas eu vou falar mal. Recebi o meu PIN do National lá do BJCP. Veio o Gordon em Floripa com um copinho, assim. Eu falei pra ele que eu tinha perdido o de Mid, o de Cidra, o Cider e tal. E ele trouxe os 3 no copinho, assim. Ele, prova isso aqui. E eu olhei, tinha uns PIN. O troço tava desmanchado, todo quebrado, mano. Fiquei muito puto. Cheguei em casa, colei com o Super Bonder, tá ligado? Mano, basta demorar 10 anos pra vir a nota, vem um troço que, tipo... Nossa, ainda bem quebrado, velho. Deu 3 voltas no mundo num container que afundou no oceano, tá ligado? Foi isso. Bom, mostura pra esse estilo. Cara, a gente vai mosturar essa ceva aí numa temperatura entre 67 e 70 graus. E é muito importante a gente jogar com o regulamento embaixo do braço. No caso aqui, o regulamento é a especificação de temperatura de fermentação da levedura. Se a gente tem uma levedura que tem uma taxa de atenuação maior, a gente pode subir um pouquinho a temperatura de mostura. Se a gente tem uma levedura, sei lá, London ESB, atenua tipo 60%. O troço fica um caldo doce. Mostura bem baixo e compensa, né? Mas se tu não sabe muito bem por onde começar, tá com uma levedura assim, meio do caminho, mosturar em torno de 68 graus me parece fazer bastante sentido pro perfil da cerveja. Falando de lúpulo para essa ceva, cara, o estilo é escocês, mas os lúpulos são ingleses, pelo que a gente já falou. Scangolding, Fuggles, Target para quem quer um perfil de citricidade um pouquinho maior. Mas, cara, para não dizer toda, boa parte das adições de lúpulo vão ser aos 60 minutos. É claro que sempre tem espaço para ousadia e alegria, como o Henrique diz. Dá para brincar com uma adição aí de 1 grama a litro mais pro final da fervura e dar um chablauzinho, dar um brilho extra pra cerveja. Como é que faz? Em inglês? Em inglês eu não sei, velho. Não tive essa aula. Lembrando que o lúpulo nessa ceva é só para equilibrar o dulçor de malte. Então não vamos fazer uma ceva mega amarga, pensando num BUGU aí de 0,2 a 0,4. E falando em lúpulo, se vocês querem provar todas as barbaridades que eu selecionei lá no Willamette Valley, lá no Oregon, ou no Yakima, no Vale do Yakima, que, mano, eu cheguei lá, isso eu preciso contar. Eu cheguei lá achando que era tipo um vale, que nem aqui em Bento, tá ligado? Vale dos Vinhedos. É uma montanha, um peral de um lado, um peral do outro e um rio embaixo, tá ligado? Mano, entre um morro de um lado e um morro do outro tem 50 quilômetros, tá ligado? O bagulho é um descampado, velho. Como é tosco ser tosco, velho. Puta merda. Tá crescendo os horizontes, né, meu? É isso aí. É verdade. Mas, foi massa. Provei muita coisa boa. E se vocês tiverem um pouquinho, só um pouquinho, assim, dessa vontade de provar lúpulo massa, entre em contato. O site é hopscompany.com, ou chama a pessoa que já te atende, ou manda um direct, que agora em outubro vão começar as seleções de pré-contrato, que é o momento que a gente senta com a cervejaria, pega todas as amostras que a gente trouxe, centenas de amostras de tudo que é lote possível e imaginável, e as cervejarias têm a oportunidade de negociar um preço melhor e de ter acesso a selecionar os seus lotes da safra que está sendo colhida ainda, que vai ser peletizada até dezembro e que nos primeiros meses do ano que vem tá chegando para nós. É importante, lembrem de falar que ouviram aqui. Corre o risco de você pegar um lúpulo que passou na mão do Estevão, inclusive. Porque tem umas fotinhas lá, ele pegando um lúpulo na mão e sacudindo com uma corrente. Então, corre risco. Olha que maravilha. A cerveja vai receber a bênção de Estevão se acontecer isso, olha. E precisa comprar para acontecer. Precisa comprar. Fermentação. Levedura neutra e limpa com baixa produção de ésteres, ou pelo menos bem menos do que a gente está acostumado com as cepas inglesas, né? E principalmente que ela tenha a capacidade de realçar o caráter de malte, porque, novamente, cerveja maltada, né? Cara, a gente não tem opções específicas aqui no Brasil. Específicas porque, primeiro, não tem expressividade de gente fazendo estilos escoceses, mas a gente tem alternativas que a gente pode usar. O S05, a IB, o AY3, o AY4, American Ale da Levtech.
Também tem opções de laboratórios gringos, aí a gente olha para daí realmente leveduras comumente usadas na Escócia, como o WLP 028, que é o Edinburgh Ale. Acho que o Estevão, em algum momento eu lembro de ele me mostrar que ele tinha essa levedura, não sei se tá em banco de levedura, mas me lembro que a gente tinha, eu acho. Tinha. São ótimas opções, mas, tinha, significa que a gente não tem mais, né? Significa que tinha e que eu não sei que fim levou. De nada mais. Tudo bem. Mas essas opções importadas geralmente são meio mosca branca, ou você tem um amigo, como eu tenho o Estevão, que pode trazer isso dos Estados Unidos para você, ou você acaba fazendo adaptações, mas não vai sair perdendo. Certamente não. A fermentação é no limite inferior da cepa, pitch adequado, tudo isso é importante para ter uma boa atenuação e não ter uma cerveja enjoativa. Uma outra boa prática é a gente começar mais frio e deixar a temperatura subir naturalmente com a própria fermentação, né? Ela gera calor, então se tu deixar ela subir naturalmente, tu também vai conter a geração de ésteres que vai acontecer no início da fermentação e depois tu vai garantir uma boa atenuação, porque conforme a temperatura vai subindo, a levedura vai ficando mais ativa e ela vai finalizar sem problemas de ter, por exemplo, subprodutos de fermentação ou até mesmo uma fermentação travada. E se você quer leveduras ale, lager, brett, bactérias, o lugar certo para comprar as tuas é na Levtech. Ela tem tudo para cervejarias, desde consultoria até leveduras. Além disso, ela também tem leveduras para outros bebidas como hidromel, cidra, uísque e cachaça. Entra em levtech.com.br, faz suas compras e diz que escutou aqui no Braçagem Forte. Olhando para a água, garantir níveis mínimos de cálcio, né? 40 ppm, magnésio 11 ppm para uma boa fermentação e floculação. Ah, mas as cervejas inglesas, não sei o que, de Burton, porque não sei o que, a galera lá não gosta da água deles. Eles têm essa água, mas eles não gostam, eles mudam. Então vai por mim, foca, cerveja maltada não é para ser amarga, foca em níveis mínimos para garantir uma boa fermentação. Além disso, uma carbonatação entre 2.4 e 2.6 volumes. Eu me segurei para não ficar rindo enquanto eu tava dando meu show aqui, palhaço. O pior é isso, você tá rindo, travado da internet. Mano, como é que é papagaiado em inglês? Cacá! Você é um galo, meu. Ai, fiquei tonto, velho. Puta merda. Fazia tempo que eu não ria assim. Obrigado, gente. Bad luck of the goalkeeper. Ai, azar do goleiro. Puta merda. Vamos lá, jovens. Desafios para fazer essa cerveja. Fazer essa cerveja. Beber essa cerveja, na verdade. Não, brincadeira. Ponto importante é não fazer uma cerveja enjoativa. É muito fácil perder a mão porque é uma cerveja que tem um caráter de malte bastante intenso, ela tem uma nota alcoólica bastante intensa, normalmente a gente vai mirar aí nos 8, 9% de álcool, com amargor muito baixo, né? E se fosse só uma ceva alcoólica com amargor baixo, tipo, pensa, vou fazer uma ceva 100% malt pale, 10% de álcool, 20 BU. Cara, é difícil ficar super enjoativo. Agora tu começa a botar até 20% de maltes caramelo, 1000 caramelos diferentes. Aí tu vai método Henrique Fake Decoction ali e ferve sei lá quantos litros até virar fazer uma redução, uma calda brava. Tipo, tu começa a adicionar um caráter de sabor muito, muito intenso, que lembra muito dulçor, que lembra caramelo, numa ceva que inevitavelmente vai ter pouco amargor. Então é muito fácil deixar a cerveja enjoativa. Ainda mais tu ratear na hora da fermentação. Era para parar em 1018, parou em 1025. Sabe? Daí para frente é só para trás. Outro desafio importante é não fazer uma bomba de off-flavors. Essa fermentação ela tem que ser uma fermentação limpa, né? Tradicionalmente, inclusive, é limite inferior de temperatura. Já falamos sobre isso. Fermentação limpa. Né, não ter solvente pra caramba, não ter um teor alcoólico muito pronunciado, ponto-chave, assim. E o desafio mais desafiante é esquecer que no passado o BJCP falava em malt peated e não usar. A Cíntia pode, mas só a Cíntia. Eu tenho um comentário que é, quando a gente fala de desafio,
Uma galera falou aqui, we have ceva sem graça, ceva ninguém faz, ninguém bebe. Mas ela é um baita desafio fazer essa cerveja, se tu for parar pra pensar. De fazer uma cerveja legal, que, tipo, com caráter massa, com uma fermentação boa, e ficar uma cerveja, no final das contas, que tu ainda tenha prazer em beber ela. Então, eu encararia ela como... Ela pode ser uma cerveja, tipo, sem prestígio, como nem o Estevão gosta de mencionar. Mas, como estilo, ela é desafiadora. Ela é uma cerveja que não é tão simples de fazer. Ela é uma cerveja para te acertar o caráter. Não é simplesmente jogar caramelo. Não é simplesmente ferver o mosto para reduzir. Não é simplesmente fermentar de qualquer jeito. Então, ela é uma cerveja desafiadora para fazer. Então, acho que quando for fazer ela, ao invés de pensar, faz 10 litros. Não precisa fazer muito, mas faz no grau. Faz direitinho. Muito importante. A Cíntia comenta, usem peated sim, senão eu uso coisas tudo velhas. Faz sentido. Mas peated não envelhece, não perde o caráter. Malt peated, daqui a 100 anos vão achar uma saca de malted peated e vai estar com aquele aroma e sabor ainda. Viram que tá pegando a Roma disse, né? Já é malted peated. Mas é que eu tô falando contigo, né? Aí eu tenho que me botar à altura. Entendi. Não posso usar, eu tenho que... Anglofonia aqui, anglofonia tem que bater forte aqui. Entendi. Livros. Books. Books. Livros pra quem é menos versado. Caralho, como eu tava com saudade disso, velho. Livros pra quem quer produzir o estilo. Scott Hales, do jovem Greg Noonan. E o Henrique recomenda muito escutar os podcasts do Ron Pattinson, que ele fez sobre Scottish Hales. Eu não ouvi, mas estão na fila aqui. E os posts também do Ron Pattinson, importantíssimo. Essa é uma referência sempre que a gente fala de cevas britânicas, leiam. Shut Up About Barclay Perkins. Eu queria aproveitar antes da gente falar de receita, preciso dar as boas-vindas formais e ao vivo aos nossos queridos jovens do Lamas. Para quem ainda não conhece, na real, todo mundo conhece, né? Quem não conhece o Lamas, talvez é porque esteja começando no mercado agora. Mas enfim, para quem não conhece, além de ter uma gama completa de equipamentos e insumos, o Lamas possui diversas receitas prontas para você só jogar na panela e ser feliz. Não precisa nem pensar. E para quem é mais ousado, quer fazer uma papagaiada aqui, uma papagaiada ali, eles têm um clube de assinatura de receitas, onde tu recebe uma receita nova a cada 2 meses. São sempre receitas diferentes que tiram o cervejeiro da zona de conforto. A receita da vez é uma London Brown Ale, e não é só isso. Para quem usar o cupom Braçagem Forte tudo junto, ganha 5% off no primeiro ciclo da assinatura do clube. É só acessar www.lamasbrew.club. O link tá no post. Meu primeiro kit de cerveja de 5 litros eu comprei no Lamas. Foi lá que eu comecei minha jornada. Olha só que maravilha. E jovens, usem esse benefício, usem e abusem desse cupom, porque, lá no Lamas tem um monte de malte diferente, um monte de levedura diferente, então aproveitem. Estevão, eu tava pesquisando aqui enquanto você dava boas-vindas, eu estendo as minhas boas-vindas ao Lamas também. Os 2 livros que o Ron Pattinson escreveu é o Scotland, volume 1 e volume 2. Ele é um compiladão dos artigos do blog, e eu gosto bastante da maneira dele escrever, tá? Então, recomendo muito a leitura. É bem caótico, mas enfim, a vida é caótica. Receitas, Estevão. Receita, na verdade. A minha receita é chamada Recipe. Mas é em inglês o nome da minha receita. Idlewild. Olha aí. Arrombadet. Em homenagem à banda Idlewild. Não conheço. Desconheço a banda. Mano, tu nunca... A gente não transita boa parte do tempo no mesmo círculo musical, cara. Temos breves intersecções. Na verdade não é breves, mas enfim. Eu não gosto de... Como é que é o nome daquela banda que tu gosta de um cara tocando violão? Banda do Davi Matthews. Davi Matthews. Essa mesmo. Esse eu não gosto. Não aturo. Enfim, para fazer 20 litros de cerveja, uma eficiência de 68%, uma densidade inicial de 1074, uma densidade final de 1021,
lembrando sempre, raramente eu miro no limite superior do estilo, geralmente eu miro no limite inferior. Cor de 13 SRM, amargor de 24 IBUs, teor alcoólico de 7%. Malte Pale, 7 kg e 300 gramas. Malte Munique, 700 gramas. 25 gramas de Target a 11% de alfa-ácido. Um vial de American Ale da Levitec. Olha aí. Bem, o grist mais simples possível, não é um grist complexo. Começa por aí. Aí o que eu faço no rolê? Primeiro, corrijo o perfil de água para atingir 40 ppm de cálcio, 10 ppm de magnésio. E daí, uma mega importante nota que você precisa colocar. Eu vou lá no Brewfather e vou colocar lá, vou fazer minha receita e vai dizer, 30 litros totais de água. 32 litros totais de água. Você vai botar 4,5 litros a mais de água. Por quê? Porque vai compensar o que a gente vai fazer depois do processo. Faço um meshing a 69 graus por 75 minutos. Mesh out a 78 graus por 10 minutos. Recirculo para clarificar o mosto. No meu caso, recirculo bem pouco, porque eu uso bag, então bag, na verdade, eu uso cesto de inox, não vai fazer muito sentido recircular muito. Aí o que eu faço? Eu retiro 5 litros do mosto para uma panela separada e fervo até chegar em torno, tá? Isso eu não medi o volume final, mas ferve até virar uma golesma, 500 ml provavelmente de mosto. Vai escurecer bastante o mosto, ele vai ficar quase preto, assim, mas o importante é mexer e não deixar queimar. Não taca fogo no limite da panela ali para derreter o fundo. Tu precisa evaporar, mas não queimar esse caramelo que vai gerar. Aí depois pega um pouco de mosto, porque se tu faz com 3 panelas ou 2 panelas é mais fácil isso. Quando tu faz em brew na bag é um pouco mais difícil. Mas pega um pouco de mosto que está na panela só para transformar em líquido, normalmente liquificar esse xarope, misturando com um pouco do mosto e depois joga isso na panela de novo e segue com a fervura normal. Aí, aos 60 minutos, adiciona 25 gramas de Target, resfria para 18 graus, inocula a levedura, deixa iniciar nessa temperatura, aumenta a temperatura para 21 graus, só que deixa essa temperatura subir naturalmente, tá? Só cuidado para manter ele pelo menos os 2 primeiros dias a 18 graus, aí depois pode soltar a fermentação que vai dar bom. Termina de fermentar, baixa ali, faz um cold crash. Se tu não faz cold crash também é de boas. Eu não costumo fazer muito cold crash. E depois deixa aí uns 2-3 semanas envasado, carbonata com 2,5 volumes de CO2 e tá pronto. Pode falar porque tá tanto rindo, Estevão, que não prestou atenção. Como é que traduz caga-fogo? Shitfire. Hot tail, rabo quente. Double under. Mano, eu tenho questionamentos. Todos. Primeiro eu comecei a olhar pra tua receita 1074, densidade não tão alta. 1021 de FG, alta proporcionalmente, atenuação baixa. 24 IBUs. Henrique fazendo uma ceva amarga pro estilo, né? Sim. E aí bugou a minha cabeça, mano. Mas aí depois eu vi tua serelepice de ferver 5 litros. E aí eu já mudei de ideia. Eu já tô achando não, mas gostaria de perguntar se ela não ficou doce demais. Não ficou doce demais. Por outro lado, ela ficou com essa sensação mais cheia na boca, mas ela ficou maltada. Ela não ficou doce. Ela ficou um maltado intenso, assim, sabe? Presença de malte bem forte. Forte é uma palavra... Ficou com presença de malte e com uma sensação de boca cheia. É assim que ela ficou pelas minhas notas. Interesting. E eu acho que o teu ponto... o que tu pontuou é bem interessante. Que, eu mirei numa cerveja com uma FG um pouco mais alta, estilisticamente falando, mas eu também mirei ela com um amargor um pouco mais alto também para equilibrar isso. Então, é consciente isso. Para ela não ficar tão enjoativa. Pois é que me chama a atenção justamente por isso, porque o Henrique, que não é o Henrique Ipero, fazedor de Red IPA, de nananá, esse Henrique papagaiento, ele faria uma ceva 1012 com 12 IBUs, tá ligado? Talvez. Tá, 1012 eu exagerei, mas um 1016 com 16 IBUs, vai lá. É muito mais a tua cara. Resgatando, eu acho que na época eu tava lendo o Scotland, na verdade, do Ron Pattinson, e eu acho que eu mirei muito nas estatísticas que ele compartilhou.
Então, eu olhei pra estatística e daí eu fiz o grist, fiz mostura, fiz fermentação baseado nisso, saca? Tipo, ajustou o perfil sensorial esperado pra estatística. Exato. Lindo. Exatamente. Lindo. Principalmente, cara, vocês jovenzinhos, que ainda tem um BJCP inteiro pra fazer, vocês não têm noção do prazer enorme que vocês têm pela frente. De poder pesquisar, pegar livro de história, ficar pesquisando arquivo pra ver como é que as cervejas eram feitas. Eu já tenho que ficar fazendo hipargenta, tá ligado? Tipo, no fun at all. Meteu essa, tá ligado? Meteu essa. No fun at all, Estevão. Mano, mas olha só que engraçado, velho. Lá eu falando de filosofia da cerveja, né? É tipo, essa receita não tem a tua cara, tá ligado? Eu olho pra essa receita e eu tipo, tem algo de errado que não está certo. Me chamou a atenção, tipo, essa não é uma receita tradicional do Henrique, tá ligado? Não é como o Henrique pensa. E aí é muito massa ver isso que tu... Porque eu me identifico muito, porque às vezes eu faço isso, eu vejo, tem uma inspiração, seja ela de onde vem, de um livro, de uma receita de outra cerveja, de algum lugar, e tu faz a manobra pra adaptar o teu, né, o que tu espera sensorialmente da cerveja pra um objetivo analítico, digamos assim. Massa. E tem um outro agravante, cara. Eu tô tentando lembrar, eu não tenho o histórico aqui pra afirmar com toda certeza. Mas eu acho que eu fiz essa cerveja no meio da pandemia. Então, estava restrito a quantidade de insumos que a gente tinha disponível. Então, eu acho que eu também... as adaptações vieram um pouco disso. Eu certamente teria colocado algum malte especial, alguma outra coisa aqui para dar uma complementada. Mas tinha uma restrição também de malte. Massa. Muito massa. Nem tão sem prestígio assim, viu? Por isso que eu disse. É uma cerveja que tem um desafio interessante. Façam elas, jovenzinhos. Mais alguma coisa que tu queria complementar, Estevão, sobre esse estilo que antes era um estilo desprezado, agora chegamos no final do programa, tipo, tem jogo? Continua sendo um 3 de 10 aí na escala do prestígio. 13,5 no final do programa. Vai lá, 13,5, tá justo. Beleza. Gente, primeiramente, vamos novamente dar boas-vindas pro Estevão. Ele voltou pra ficar, pelo menos até a próxima viagem pro Jacma. Mas... queria agradecer também ao Rafael Zambon Pinto, Antônio Paulo Lança Bagadola, Emerson Morrudo Brião, Fabrício Christopher Yamamoto e Alberto Rosa Diniz Simões. E, gente, nos siga no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Deezer, todos os agregadores. Se você quiser, e você deveria, fazer um review, dar estrelinhas, por favor, faça-o. É muito importante para nós, faz a gente ser recomendado para mais pessoas. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvidas, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto? E-mail para contato@abraçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso então, Estevão? É isso. Brew Strong. Meu Deus. Abraçagem forte. Este podcast foi editado por Play Áudios.